Olá, amigos, sejam todos bem-vindos. Que a graça e a paz do Senhor, Deus Todo-Poderoso, seja derramada abundantemente sobre todos. Eu sou a pastora Carmen Soares e quero compartilhar com você a palavra de Deus para que nós prossigamos firmes e fortes, inabaláveis, vendo com os nossos próprios olhos os sinais dos quais nosso Senhor Jesus Cristo deixou como sendo um referencial, para que nós estivéssemos atentos e zelosos. Então nós estamos vendo aí diante dos nossos olhos acontecerem os sinais dos quais nosso Senhor Jesus Cristo deixou escrito, para que fosse um alerta para as nossas vidas, para que fosse uma advertência, para que nós não caíssemos no laço de Satanás, porque o próprio Jesus, quando ele faz a profecia da grande tribulação de Mateus capítulo 24, ele fala que Satanás, se possível, ele enganaria até mesmo os escolhidos, se possível, ele enganaria até os escolhidos de Deus. Então, para que nós não sejamos levados pelo engano, vamos ser zelosos com as coisas de Deus. Quando Deus, por boca de Moisés, falou para os filhos de Israel, dando a lei para eles, nós lemos em Êxodo capítulo 20, Deus dizendo, porque eu sou o Senhor, eu sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem, e uso de misericórdia, até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Ele estava falando a respeito da idolatria, para que os filhos de Israel não fizessem para eles imagem de escultura das coisas, tanto as dos céus como as da terra e debaixo da terra e qualquer outro lugar. Eles não deveriam fazer imagem, nem se prostrar diante delas, exatamente por causa do zelo do Senhor, porque eles eram o povo, e continua sendo, continua sendo o povo de Deus, continua sendo o povo escolhido do Senhor, o povo judeu. O próprio Paulo, ele cita a divisão que Deus fez dos povos, dizendo que Deus, ele mesmo, ele fala para tomar cuidado, para não servir de escândalo, para que o crente tomasse cuidado, para que não servisse de escândalo nem para judeu, nem para gentil e nem para a igreja do Senhor, ou seja, o povo de Deus. Ele sempre foi chamado, ele foi tirado para fora do sistema mundano para viver um novo estilo de vida. Um estilo de vida que glorifica a Deus, que exalta o nome do Senhor, que bendiz o Senhor, e os nossos atos falam por nós. Então nós precisamos ser zelosos. Deus, nas suas instruções para os filhos de Israel, sempre ele falou para eles em questão de zelo, para eles serem zelosos. E quando nós lemos aqui, no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 48 e no verso de número 10, nós lemos assim: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Maldito aquele que retém a sua espada do sangue. É muito interessante que o povo, quando Jeremias escreveu isso aqui, se você ver um pouquinho no capítulo de número 47, no verso de número 6 e 7, Deus estava chamando a atenção do povo de Judá. Exatamente porque o povo de Judá havia acomodado, havia relaxado. Os filhos de Israel, que eram comandados pela tribo de Efraim, o reino do norte, já estavam no cativeiro assírio. E agora o reino do sul, representado pela tribo de Judá e Benjamim, estava para ir para o cativeiro da Babilônia. E por que isso estava para acontecer com aquele povo? Exatamente pela falta de zelo com as coisas de Deus. Exatamente por não guardar os mandamentos do Senhor. E quando nós lemos isto aqui, Jeremias sendo usado por Deus para dizer para eles: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente.
maldito, né? E chama atenção por causa da espada, né? A espada era para os filhos de Israel estar em guerra contra os inimigos. Mas ao invés deles estarem em guerra contra os inimigos, eles estavam folgados. Eles tiraram folga por conta própria, mesmo tendo consciência que era o povo de Deus com um chamado para representar Deus aqui na terra, porque a nação dos judeus, que por sinal é muito perseguida sobre a face da terra, é a nação que Deus deu os seus preceitos. Foi a nação que Deus chamou lá do Egito para poder trazer Jesus Cristo, o Salvador, que foi rejeitado por eles. É a nação que foi conservada por Deus, apesar dos males que eles sofreram, principalmente os males provocados pela matança contra os judeus na época do Holocausto. Também uma confirmação da palavra de Deus, assim como eles rejeitaram o Senhor Jesus Cristo e o trocou por Barrabás, agora eles são o quê? Vitimados na Segunda Guerra Mundial, com aquela multidão, mais de 6 milhões de judeus exterminados lá nas fornalhas de gás dos nazistas, confirmando também o que havia sido dito por boca do profeta Ezequiel, que eles seriam como pasto para o fogo, ou seja, quando se põe fogo no pasto e devasta tudo que tem pela frente, assim aconteceria com eles também por causa da falta do zelo do Senhor. Mas como o povo de Israel, hoje Reino do Norte, Reino do Sul, tudo juntos, o povo de Israel é a nação da qual Jesus Cristo nasceu e foi aos céus e voltará. Deus precisa da nação de Israel, Deus precisa da cidade de Jerusalém, porque Jesus Cristo subiu aos céus exatamente dali, daquele local, de lá da cidade de Jerusalém, do Monte das Oliveiras. Ele subiu aos céus e ele voltará novamente ali na cidade de Jerusalém, no Monte das Oliveiras, novamente para poder derrotar Satanás e os inimigos de Israel. E nós não podemos esquecer disto. Mas todos os sofrimentos, as agrúrias que eles passaram na vida, foram exatamente por não serem zelosos com as coisas de Deus, né? Aqui o texto que eu citei para você de Jeremias, capítulo 48, eles deram folga à espada. Quando era para eles estarem guerreando, o que eles fazem? Eles penduram a sua espada, dá descanso à espada e deixa o inimigo tomar conta. O povo folgou, o povo era para estar o quê? Em guerra contra os seus inimigos. Mas o que eles fizeram? Eles penduraram a espada e deixou o inimigo tomar conta da situação. E com isto, qual foi o resultado? Cativeiro. 70 anos de cativeiro, por não serem zelosos com as coisas de Deus. Então nós precisamos tomar cuidado. Por quê? Precisamos tomar cuidado porque nós estamos aí presenciando o cumprimento das profecias, e nós somos partes da profecia. Nós somos partes da profecia, porque nós somos o povo de Deus, nós somos a igreja do nosso Senhor Jesus, que é o corpo de Jesus Cristo. Então nós somos parte da profecia. E o que eu quero que você compreenda? Exatamente isso que Deus fala para nós, né? Ser zelosos. Ser zelosos. Quando nós vemos aqui, maldito o que faz a obra de Deus relaxadamente, significa que aquelas pessoas não estavam colocando Deus em primeiro lugar, não estavam levando em consideração os propósitos de Deus, não estavam levando em consideração o chamado que eles haviam recebido do Senhor, não estava levando em consideração os propósitos de Deus para as suas vidas, e estava fazendo tudo do jeito que eles queriam e não do jeito que precisava ser feito. Então eles acabam atraindo sobre as suas vidas maldições. Ao invés de eles atraírem a bênção do Senhor, o que eles atraíram sobre si? Atraíram maldição. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Maldito. Então eles atraíram uma maldição, ao invés de
eles estarem sendo abençoados, o que eles tinham agora? Eles tinham uma maldição em suas vidas, e por causa desta maldição é que todos foram levados ao cativeiro. Os que não foram para o cativeiro da Babilônia acabaram ficando escravos também lá na própria terra, na miséria, na pobreza. Os próprios que ficaram na terra acabaram escravizando os demais que lá ficaram, piorando ainda mais a situação, até que cumprisse os 70 anos determinados por Deus. E eu e você, quando nós lemos no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, quando o nosso Senhor Jesus Cristo, ele fala da parábola do talento, a partir do verso 14 de Mateus, capítulo 25, o Senhor Jesus, ele fala da parábola dos talentos. Ele compara aqui um homem que ausentou do seu país e chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens, e a um ele deu 5 talentos, ao outro ele deu 2 talentos e ao outro ele deu 1 talento, a cada um segundo a sua capacidade. E aqui nós vemos que o que recebeu 5 talentos, ele foi ágil, ele foi zeloso. Assim que ele pegou os 5 talentos, ele saiu para poder negociar com aqueles 5 talentos, e ele negociou com os 5 talentos, e ele ganhou mais 5 talentos, e quando seu senhor voltou, ele tinha 10 talentos, porque ele foi zeloso, ele cuidou dos bens que o seu senhor entregou em suas mãos. Então ele foi zeloso, ele não acomodou, ele não se acovardou, porque eu tenho certeza que não foi fácil para ele ter que batalhar para poder conseguir mais 5 talentos, não foi fácil para ele, mas ele não se amedrontou, ele não se acomodou, ele não tirou férias, porque ele não estava em período de férias, ele tinha que trabalhar. O seu senhor voltaria e ele precisava ter algo para poder apresentar para o seu senhor, algo que representasse o caráter dele, caráter de responsabilidade, caráter de um servo zeloso, de um servo prudente, que estava dando o seu melhor para o seu senhor. A mesma coisa fez também o que recebera 2 talentos. Assim que ele recebe os 2 talentos, ele já sai para negociar, para ganhar mais 2 talentos, para na hora que o seu senhor voltasse, ele também ter o que apresentar o seu senhor, deixar o seu senhor feliz e dizer para ele: aqui está, tu me destes 2, eu consegui mais 2. Então ele foi zeloso e prudente, e o resultado foi bom. Porém, aquele que receber apenas 1 talento, o que ele faz? Quando o seu senhor volta, ele chega para o seu senhor e justifica dizendo: ah, meu senhor, né? Isso aqui é algo que vale a pena a gente pensar um pouquinho, para que a gente seja zelosos com a nossa vida e com aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo entregou nas nossas mãos, porque nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão sendo chamadas para poder relaxar, para poder tranquilizar, para poder aproveitar a vida, curtir o melhor que a vida tem para oferecer. E o melhor que Deus tem para nós não está aqui neste mundo, não está aqui neste mundo, pelo contrário, aqui no mundo nós temos perseguição, nós temos o ladrão ao nosso derredor, rugindo como se fosse um leão, que ele é o diabo, querendo nos devorar. Nós temos ele que representa também a traça, a ferrugem, que está sempre querendo tomar tudo aquilo que nós conquistamos, tudo aquilo que nós conseguimos agaranhar, conseguimos ajuntar em nossas contas. Também temos esse adversário que quer destruir os nossos bens materiais. Então nós não podemos descansar, pendurar a nossa espada, tirar férias, quando que nós estamos numa guerra com um inimigo que sabe que pouco tempo resta para ele. Por isso ele está empenhando todo o seu potencial, todo o seu arsenal, e o resultado que nós estamos vendo aí é uma multidão de pessoas se desviando
desviando do caminho do Senhor, falando mal do Senhor, falando mal da palavra de Deus, falando mal da igreja, falando mal da Bíblia, falando mal dos crentes, falando mal de religião, falando mal de tudo. E pessoas que outrora estiveram dentro da igreja, adorando a Deus, servindo a Deus, pregando a palavra de Deus, e hoje se constituíram inimigos de Deus, o mesmo que fez Satanás lá no céu, no paraíso, lá no Éden, e também levando o ser humano a desviar do propósito de Deus. Ou seja, muitos estão hoje, apesar de todo conhecimento, fazendo o mesmo que Satanás fez lá nos céus, quando ele arrasta 1/3 dos anjos de Deus com ele. Estão fazendo o mesmo que aconteceu lá no Éden, quando Satanás engana Eva, que por sua vez engana o Adão, não sei se engana, mas creio que o Adão, ele voluntariamente tomou da mão da Eva aquele fruto e comeu, causando a tragédia que assola com a humanidade até os dias de hoje. Tudo isso porque 1/3 dos anjos que caiu e virou demônio, porque não vigiaram, não foram zelosos com o Senhor. E Adão e Eva também caíram porque não vigiaram, não foram zelosos com as coisas do Senhor. E agora é a nossa vez. Nós estamos aí tendo que tomar todo cuidado, porque hoje o que o diabo tem utilizado para poder tentar nos tirar da presença de Deus? É nos chamar ao comodismo. O engano hoje vem em forma de comodismo, de entretenimento e de coisas passageiras que está sendo oferecido para nós. E esse homem aqui, que recebeu 1 talento, nós podemos ver que ele era bem distraído, ele não estava focado no seu Senhor. Aliás, ele conhecia tudo que precisava conhecer do seu Senhor, porque ele se defende quando ele apresenta o seu talento de volta. Ele se defende dizendo para o seu Senhor assim, olha, no verso de número 24, chegando por fim o que recebera 1 talento, disse, Senhor, sabendo que tu és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Veja você, ele conhecia, ele sabia um pouco do seu Senhor, conhecia o modo de agir do seu Senhor, mas ele não conseguiu extrair algo que fizesse com que ele, conhecendo o caráter do seu Senhor, isso o incentivasse a ser o que? Zeloso. Mas ele se mostra zeloso, mas de uma maneira inversa, de uma maneira totalmente inversa, porque ele se apresenta aqui sendo zeloso. De que maneira? Pegando o talento do seu Senhor e enterrando. Sabendo que tu és um homem severo, que semeia que colhe onde não semeaste, e assim ele foi justificando a sua atitude. Por causa disso, temeroso, eu peguei o seu talento e enterrei, e agora aqui tens o seu talento. Ele devia ter aproveitado e falado, eu sei quem que é o meu Senhor não vai aceitar a minha falha, eu não posso falhar, então eu tenho que ser zeloso. Ou então ele tinha que ser o quê? Humilde. Ele deveria ter procurado aqueles que conquistaram a confiança do seu Senhor e adquiriram mais talentos, o que adquiriu 5, o que adquiriu 2, ele podia ter sido humilde, chegado para aqueles 2 homens e dito para eles, para aqueles seus companheiros, e dito para eles, olha, eu recebi 1 talento, mas eu estou receoso, eu não sei o que fazer, então o que eu devo fazer? Ele podia ter feito isto, mas não, ele decide por conta própria, pegar o talento, enterrar o talento e deixar o talento enterrado. Provavelmente ele ficou lá vigiando o talento enterrado na terra, ao invés de estar batalhando para conquistar mais 1 talento, para dar ao seu Senhor o resultado que ele esperava dele. E por que ele fez isso? Porque ele não compreendeu o que ele precisava compreender. Ele não compreendeu o caráter do seu Senhor, que era um Senhor severo, um Senhor correto, que gostava das coisas corretas, que queria ter resultado, mas ele não conseguiu ver por esse lado. Ele ficou cego e só viu o lado severo do seu Senhor, e não viu que aquele homem era severo porque ele levava as coisas a sério e ele queria resultado do seu trabalho. E qual foi o resultado deste que recebeu 1 talento? O resultado não foi bom para ele. Não foi bom para ele, por quê? Porque ele não compreendeu o projeto do seu Senhor para a vida dele. Então, quando nós lemos aqui
aqui a parábola dos talentos, o resultado para os 2 prudentes, o que recebeu 5, o que recebeu 2, que foi um bom resultado porque eles foram zelosos. E aí ao mesmo tempo a gente vê também o resultado do terceiro, que recebera apenas 1 talento e que não havia sido prudente, ou seja, ele foi imprudente, mesmo conhecendo o caráter do seu senhor, mesmo sabendo que seu senhor era severo, ele não conseguiu entender que por causa disso, ele precisava dar resultado positivo para o seu senhor. Mas o que ele faz? Ele dá resultado negativo. Além dele dar um resultado negativo, ele também complica a sua própria vida, porque ele foi classificado como um servo inútil, como um servo infiel. E como servo inútil e infiel, o seu senhor faz o que? Castiga-o severamente. E como que ele é castigado? Olha, foi castigado, o verso de número 27 de Mateus 25, nós lemos assim: cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então o resultado foi uma tragédia na vida dele, porque ele não conseguiu ser zeloso, ele não conseguiu pensar como seu senhor. Ora, se meu senhor é zeloso, ele quer resultado, então eu vou correr risco, mas eu tenho que apresentar resultado a ele, porque não era brincadeira. O senhor dele não havia entregado 1 talento para ele de brincadeira, era algo sério, a vida dele estava em jogo naquela situação. Então ele precisava ter sabedoria para administrar a sua vida, para que ele não trouxesse sobre si uma maldição. E ele trouxe uma maldição sobre a sua vida. Qual foi a maldição? Ele foi separado, além de ter sido lançado fora, ele foi também castigado, chamado de servo inútil, porque ele não conseguiu entender o plano do seu senhor. Ele conhecia o caráter do seu senhor, mas não conseguiu entender que ele havia recebido do senhor 1 talento, ou seja, ele havia adquirido 1 talento, porque o seu senhor conhecia a capacidade dele, e mesmo conhecendo a capacidade dele, ainda confiou nas mãos dele 1 talento, ainda confiou ele. Ou seja, o seu senhor, se tivesse entregado os 5 talentos para ele, teria dado um grande prejuízo. Mas o seu senhor o deu apenas 1 talento, porque conhecia também a capacidade dele, e o seu senhor não estava enganado. Aquele servo inútil, ele não foi zeloso com as coisas do seu senhor. Então nós precisamos tomar esse cuidado. Por quê? Porque não há condenação sobre nós. A palavra do Senhor diz para nós assim, Jesus, ele falou para nós que quem crê nele passou da morte para a vida e não entra em juízo. Paulo fala que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, mas nós precisamos tomar cuidado. Por quê? Porque nós podemos perder o quê? Além de perder o nosso talento, a perder também a nossa, além de dar prejuízo para o Senhor que nos confiou os seus talentos, nós podemos também fazer o quê? Estragar o projeto de Deus na nossa vida, o projeto que foi confiado nas nossas mãos. Então nós temos que ser zelosos, porque Deus é zeloso, e quanto mais nós que já estamos aí caminhando para o tempo do fim. Quando eu leio a história de Judas Iscariotes, a história de Ananias e Safira, a história de Emineu e Fileto, Alexandre o Latueiro e outros que eram pessoas da igreja do Senhor, da igreja primitiva, pessoas que haviam recebido também do Senhor a responsabilidade de representar Jesus Cristo aqui como sendo membro individual do corpo dele. E essas figuras que eu citei aqui para você, esses personagens, eles
eles aparecem mal na história, como inimigos da obra, como inimigos do Paulo, como inimigos da cruz, como inimigos do Evangelho, como inimigos do Senhor Jesus Cristo. Tudo por quê? Porque eles não pensavam no projeto do Senhor, no plano do Senhor, na obra do Senhor, na vontade do Senhor, não viram a obra do Senhor como algo importante na vida deles, como algo vital para eles. Eles não trataram o Senhor como sendo o Senhor de suas vidas. Eles começaram a agir de maneira errada, se tornando inimigo daqueles que faziam a obra de Deus, e o resultado foi perdição para eles. Nós precisamos pensar sobre isto. Quando nós lemos em Apocalipse 3, no verso de número 11, Jesus Cristo, ele falando para a igreja que recebeu dele os elogios pelo fato dela ser uma igreja prudente no comportamento, uma igreja que tinha pouca força, digamos, física, mas conseguiu compreender qual que era o plano do Senhor para as suas vidas, e eles batalharam, não se deteram com as circunstâncias, não tiveram medo, não recuaram. Eu sou pastor há mais de 30 anos, eu sei o quanto que é difícil fazer a obra de Deus, eu sei o quanto que é difícil você cuidar da obra do Senhor, eu sei o quanto que é difícil guardar a nossa fé, o quanto que é difícil guardar o nosso amor ao Senhor constantemente, o quanto que é difícil viver em esperança quando tudo está conspirando contra nós. Mas quando eu leio aqui a carta que o Senhor Jesus escreve, manda João escrever para Filadélfia, eu fico muito alegre. No verso 11 ele fala: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ou seja, os crentes da igreja da Filadélfia eram crentes que haviam conquistado elogios do próprio Senhor Jesus, mas eles precisavam continuar sendo prudentes, eles precisavam guardar o que eles haviam conquistado, porque senão eles perderiam a coroa. Guarda o que tens, olha aí, venho sem demora, conserva ou guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então eles precisavam permanecer zelosos com as coisas de Deus. E ainda Jesus fala: o vencedor falo-ei, coluna no santuário do meu Deus. Ou seja, a luta estava pela frente, eles teriam que lutar, e com o único propósito de serem vencedores. Para quê? Para eles chegarem nos céus e assentar com o Senhor, eles precisavam ser vencedores. É o mesmo que está escrito para mim e para você, para nós chegarmos nos céus e nos assentarmos com o nosso Senhor e receber o nosso descanso eterno. Nós temos que ser vencedores. Por quê? Há um adversário lutando contra nós. Existem várias circunstâncias que muitas vezes nos empurram para quê? Para blasfemar contra Deus. É a falta do dinheiro, é o negócio que não está indo bem, é o desemprego, é os problemas familiares, é o problema de saúde, é o chamarisco que o diabo tem usado, que é o entretenimento, é as amizades virtuais, e tudo isso aí, a tecnologia que está à nossa disposição, todas essas coisas, chamando, buscando a nossa atenção o tempo todo. Toda hora chega uma mensagem nova, alguém mandando alguma coisa, mandando alguma mensagem, querendo a nossa atenção. Tudo isso aí são coisas que, se nós não tomarmos cuidado, isso serão argumentos para que nós venhamos enterrar o nosso talento, ou então pendurar a nossa espada, como fez os filhos de Judá. Era hora deles estar guerreando contra os inimigos, era hora deles estar batalhando contra o inimigo, mas eles haviam pendurado a espada. E quando nós voltamos lá em Jeremias, no capítulo 47, e nós vemos lá, é algo que chama muito a nossa atenção. Por que chama muito a nossa atenção? Porque o povo havia esquecido que eles eram o povo de Deus, que havia uma responsabilidade na vida deles. No verso 6 de Jeremias 47, a espada do Senhor, até quando deixarás de repousar? Volta para a tua bainha, descansa e aquieta-te. Como pode estar quieta se o Senhor te deu ordem contra Asquelon
e contra as bordas do mar, é para onde ele te dirige. Ou seja, Deus tinha dado a direção, havia mandado eles pegarem a espada, ir em cima e lutar contra o inimigo, mas ao invés deles pegarem a espada e colocarem na bainha e ir lutar contra os inimigos, eles penduraram a espada, deixaram a espada lá tranquila, pendurada, e começaram a agir como se tivesse calmaria quando que o inimigo estava vindo contra eles. Eles não estavam zelosos com as coisas do Senhor, e por causa disto, eles recebem a maldição. Maldito aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. O resultado foi terrível, cativeiro. O resultado do rapaz do talento, que recebeu um talento, o que foi? Trevas, morte eterna, escuridão, choro, ranger de dente, sofrimento eterno. Quando o Senhor Jesus fala aqui para a igreja da Filadélfia guardar o que eles tinham para que ninguém tomasse a coroa, é porque nós sabemos que há perigos, nos rondando. Então não dá para nós fingirmos que está tudo bem, porque não está. Tem uma guerra constante, que quando nós nascemos, ela já estava aí. A guerra que Satanás decretou contra o seu Criador. E nesta guerra, Deus é por nós, para que nós lutemos contra o diabo, para que nós resistamos firmes na fé, como Pedro escreve: resisti-lhe firmes na fé. O diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, rugindo como se fosse um leão, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé. Firmes na fé. Então é este que é a preocupação. Quando Paulo escreve também aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13 e no verso de número 13, depois dele falar do amor, ele fala: agora pois, né, no verso de número 13, agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, porém o maior destes é o amor. Ou seja, se nós não lutarmos para permanecer na fé, na esperança e no amor, nós vamos correr o risco também de ficar relaxados, né? Vamos relaxar, vamos ficar tranquilos. Não é hora de relaxar, não é hora de ficar tranquilo, porque a nossa luta é contra principado, potestade, contra as forças espirituais da maldade, contra os inimigos do reino de Deus, os inimigos de Deus, o nosso inimigo também, que está querendo nos devorar. Ainda mais ele sabendo que pouco tempo lhe resta, então ele está agindo de todos os lados, e nós precisamos ser zelosos com as coisas de Deus. Então o que eu digo para você hoje é a questão de zelo, ser zelosos com as coisas de Deus, porque o nosso descanso não é aqui, o nosso descanso é lá no paraíso eterno. Enquanto nós não chegarmos lá, nós precisamos estar com a espada do Espírito na nossa mão, que é a palavra de Deus. Nós devemos estar revestidos com a armadura de Deus, e lembrando que o inimigo não tira férias, e eu também não vou tirar férias. Se o inimigo não tira férias, ele está o tempo todo lutando contra mim, então eu também não posso tirar férias. Se o inimigo levantou contra mim, eu tenho que levantar contra ele. Se o inimigo vem contra mim com espadas e lanças, eu tenho que ir contra ele em nome do Senhor. Se o inimigo está usando o seu arsenal para me atacar, tentando me pegar, digamos assim, por tabela, usando membros da minha família, ou usando a situação financeira, ou outra área da minha vida, eu tenho que buscar estratégia no Senhor para poder guerrear contra este inimigo, porque o reino de Deus que foi entregue nas minhas mãos não pode fracassar nas minhas mãos. O reino de Deus do qual eu pertenço, você pertence, esse reino não é reino de fracasso, não é reino de derrota, é reino de vitória, é reino de poder, que não consiste em comida e bebida ou coisa desse tipo, mas ele consiste em gozo, paz e alegria no Espírito Santo, ou seja, no Espírito Santo. Então o nosso regozijo, o nosso lazer é no Espírito Santo, tudo procurando fazer o que? Guardar a fé, a esperança e o amor de Deus, para que não ocorra conosco que o amor venha esfriar em nossos corações, que também é uma profecia do Senhor Jesus em Mateus capítulo 24, que por multiplicar a iniquidade, o pecado, o amor se esfriaria de quase todos. Então eu tenho que ter esse zelo.
Tenho que ter esse zelo, de não deixar o amor esfriar em meu coração, de não deixar que eu perca a esperança, porque as coisas não estão ocorrendo do jeito que eu queria, o resultado que eu estou tendo não é bom, então eu vou desistir de tudo. De jeito nenhum. O reino de Deus não pode fracassar nas nossas mãos, e para que isso não aconteça, então nós precisamos ser zelosos e ter bom ânimo, e acreditar que Deus tem a solução para todos os nossos problemas, e que Ele não nos deixou sozinho. Jesus Cristo empenhou a palavra fiel dele: eu não os deixarei sós, estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Ou seja, enquanto nós vivermos, Jesus Cristo está conosco e é por nós, e se Ele é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Então você precisa, e eu também, ter cuidado para que nós não venhamos nos transformar em pessoas, o que mesmo? Pessoas malditas por não ter zelos para com as coisas do Senhor. Pastora Carmen, mas você não falou, a palavra de Deus não diz que nenhuma condenação há sobre os que estão em Cristo Jesus? Sim, os que não andam segundo a carne, mas os que são guiados pelo Espírito. Se eu não me deixar ser guiada pelo Espírito, eu vou andar segundo a carne, segundo a minha carne, segundo os meus sentidos, e se eu andar segundo os meus sentidos, eu não vou corresponder com as expectativas de Deus para a minha vida. O homem que recebeu um talento, ele não foi guiado pelo caráter do seu Senhor, ele foi guiado pela carne, pelo medo, pela incerteza, pela insegurança, e aí com isso ele colocou toda a sua vida a perder, e perdeu de fato. Então nós precisamos tomar este cuidado, porque eu não posso, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que são guiados pelo Espírito do Senhor. Então isso é importante, é pelo Espírito. Então eu tenho que ter o zelo de estar sendo guiada pelo Espírito Santo em todas as áreas da minha vida, e não me deixar levar pelos enganos do maligno. Se é para eu tirar a espada que está pendurada lá, eu tenho que tirar a espada. Se ela está pendurada, eu tenho que pegar a espada e pôr na bainha, e sair à luta, e puxar a espada da bainha, e guerrear contra o inimigo, porque ele não está querendo me dar um susto, ele não está ao meu redor rugindo como se fosse um leão para me assustar, não, ele quer me devorar, e se eu não resisti-lo firme na fé, ele vai me devorar. Ele não está querendo me dar uma lambidinha, falando brincadeirinha, não é nada disso não, ele quer me devorar. Se eu não resisti-lo firme na fé, ele me devora. Então, em nome do Senhor Jesus, que nós sejamos zelosos para com as coisas do Senhor, para que o inimigo não venha conseguir os seus intentos contra a nossa vida, para que ele não venha nos levar a trazer fracasso nas nossas mãos, ao invés de trazer triunfo e vitória. 2 daqueles senhores que receberam os talentos chegaram com triunfo e finalizaram a história com o triunfo nas mãos, mas um daqueles senhores, o terceiro, finalizou a história com a derrota nas suas mãos, sendo que o Senhor dele havia confiado a ele o seu talento, mas ele não teve discernimento. Então, que nós tenhamos espírito de discernimento, o Espírito do Senhor, para que nós venhamos tomar decisões certas, para que não sejamos considerados como malditos por estar fazendo a obra de Deus relaxadamente. Então vamos ser zelosos com as coisas do Senhor, porque Jesus Cristo em breve virá, e com Ele está o nosso galardão. E eu digo para você, o mesmo que Ele falou: continue o limpo se limpando a cada vez mais, zelando, continue o limpo se limpando cada vez mais, ou seja, ele está sendo zeloso, ele está se limpando mais ainda, e continua o sujo, se sujando cada vez mais, ou seja, cadê o zelo? Ele não teve zelo, ele é sujo e ele continuou se sujando cada vez mais. O limpo, porém, continuou se limpando cada vez mais. Isto é o que ele espera de nós, e isto é o que nós precisamos fazer.
Querido Deus e bondoso Pai, louvado seja o teu nome, porque o Senhor não nos entregou como presas nas garras do inimigo e nem nos abandonou sozinhos no meio de uma dificuldade, mas o Senhor está conosco para nos conduzir de vitória em vitória, de triunfo em triunfo. Louvado seja o teu nome, glórias a Deus que tem nos conduzido assim, de triunfo em triunfo, por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe o teu povo, que o Senhor abençoe esta pessoa, meu Deus, que está precisando de renovo, que está precisando de avivamento. Que o Senhor conserve a fé neste coração, que ela seja agora, meu Deus, tocada pelo Senhor, que ela seja restaurada, abençoada, que ela seja fortalecida na fé, que ela volte a ter prazer no Senhor, volte a ter alegria no Senhor, que ela venha clamar como clamou o salmista: não me repulse da tua presença, não retire de mim o teu Santo Espírito. Oh meu Deus, que esse seja o nosso clamor, que esse seja, meu Deus, o nosso empenho, de não viver neste mundo sem o teu Espírito, de não ser expulso da tua presença, mas que o Senhor nos ajude, perdoe os nossos pecados, ó meu Deus, perdoe as nossas transgressões, se nós fomos pessoas, ó Deus, negligentes, que o Senhor nos perdoe e nos renove, ó Deus, nos restaure, Senhor, para que nós continuemos zelosos na presença do Senhor, ó meu Deus, e que através da nossa vida, o Senhor opere milagres, faça maravilhas, ó Deus, e glorifique o teu santo nome em nós. Nós te pedimos isto em nome do Senhor Jesus. Repreende Satanás, o enganador, com todas as suas artimanhas, com todas as suas ferramentas malignas que ele tem utilizado para tentar nos enganar e nos afastar do Senhor. Repreende Satanás em nome do Senhor Jesus, meu Deus, e nos dê, Pai, força, nos dê fortalecimento espiritual, para que nós prossigamos em direção aos céus, em direção ao paraíso eterno. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Toma o problema da tua filha nas tuas mãos e dê a ela a solução. Toma o problema do teu filho, meu Deus, e dê a ele a solução. Toma o problema desta família nas tuas mãos, meu Pai, e dê a ela a solução. Nós te pedimos isto em nome do Senhor Jesus, e nós te pedimos que sejamos zelosos com a ajuda do Senhor, com a direção do Senhor, que nós sejamos zelosos até o fim. Nós pedimos isso para a tua glória. Nós pedimos isso para a glória do teu Filho Jesus Cristo, que o Senhor seja exaltado na nossa vida. Nós te pedimos e te agradecemos, ó Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, dando a ti, Pai Celestial, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, hoje e eternamente. Amém. Pois bem, amiga e amigo ouvinte, e você que ainda não é, tá? Você que ainda não é inscrito no nosso canal, que você se inscreva no nosso canal aqui no YouTube, e que você divulgue também para os seus amigos, e vamos juntos divulgar a palavra de Deus, vamos juntos divulgar o reino de Deus, vamos falar para as pessoas que só Jesus Cristo é a solução, e que não há salvação em nenhum outro a não ser nele, porque ele é o nome instituído legitimamente por Deus para que nós alcancemos a salvação. Um grande abraço para você, Deus te abençoe, se inscreva no nosso canal, aí também que você aperte lá o sininho, tá? Acione o sininho para que você receba notificações assim que nós postarmos outras mensagens, outros vídeos. Um grande abraço, Deus te abençoe, fique na graça e na paz do Senhor, e até o nosso próximo encontro.